Olá, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre os tipos de ângulos e como definimos cada um deles. Entender os ângulos é fundamental, pois eles estão em muitas áreas da matemática e até no nosso dia a dia. Mas primeiro, vamos definir o que é um ângulo. Um ângulo é formado por duas retas ou por dois lados, se a gente estiver falando de um polígono, que partem de um mesmo lugar comum chamado vértice. Observe comigo, esse instrumento de medida, ele pode ser ajustado dessa forma, a fazer uma abertura entre essas duas retas. Esse espaço interno é chamado de ângulo e nós temos um nome específico para cada tipo de ângulo. O ângulo mais fechadinho tem um nome, esse outro ângulo tem outro nome, o ângulo mais aberto tem outro nome e assim por diante. Confira comigo aqui na apresentação. Então, como eu disse, nós temos aqui essas duas retas formando essa abertura. Essa abertura aqui é chamada de um ângulo agudo. Por quê? Porque ele está fechadinho. Todo ângulo fechadinho desse jeito é chamado de agudo. Quando temos duas retas nessas posições, uma deitada e outra em pé, se trata de um ângulo reto. Importante ressaltar que, se porventura eu mudar a posição de toda a figura, mantendo essa mesma abertura, por mais que as retas não estejam nessa posição que eu falei, uma deitada e outra em pé, mas as duas estão variando ao mesmo tempo, eu continuo com um ângulo reto. O importante é que tenha exatamente essa abertura, independente da posição da figura. O próximo ângulo é chamado de obtuso. Diferente do agudo, ele é um ângulo um pouco mais aberto. Perceba que ele é mais aberto que o ângulo reto. O ângulo agudo ele é mais fechado que o ângulo reto. O ângulo obtuso ele é mais aberto que o ângulo reto. A gente pode tomar o ângulo reto como parâmetro para decidir o que vai ser agudo, o que vai ser obtuso. Então, um ângulo um pouco mais aberto como esse é chamado de ângulo obtuso. O próximo ângulo é o ângulo raso, que ele forma exatamente essa meia volta, que é essa abertura quase que por completo. Chamamos esse ângulo, essa abertura, de ângulo raso. O próximo ângulo é o ângulo côncavo, que ele é maior do que o ângulo raso. Perceba, se eu medir essa abertura por fora, eu teria essa opção de medir por dentro. Mas se eu medisse por dentro, ele seria um ângulo obtuso. Observe, é bem parecido essa parte interna. Mas agora eu estou considerando a parte de fora, essa parte maior. É chamado de ângulo côncavo. E o ângulo que tem uma volta completa, como o próprio nome já sugere, é chamado de ângulo completo. Então vamos praticar. Voltando agora com esse instrumento de medida, eu tenho aqui algumas aberturas e vou colocar de forma aleatória e você vai responder. Esse ângulo formado por essas duas retas na parte interna, qual é o nome? Sim, ângulo obtuso. E agora, está deitado, uma reta deitada, outra em pé, qual que é o nome disso mesmo? Ângulo reto. Isso aí, importante, se eu variar, ele continua sendo ângulo reto. O ângulo mais fechadinho agora, qual o nome dele mesmo? Ângulo agudo. É isso aí. Está fera, hein? E agora é importante a gente procurar observar no nosso meio, né, que a gente vive, quais são os exemplos de ângulos, onde nós temos ângulos agudos, obtusos, retos, completos, né, e os outros. Por hoje é só. Até a próxima.